Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogerinho, meu garotinho. Lucas Botosso, que legal. Tiaguinho. Pessoal, o áudio tá bom? Tá tudo ok? Vou convidar aqui o Dr. Tiago Ribeiro de Santos. Jéssica, boa noite. Fala, meu amigo. Tom, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, Thiago. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Estamos Tranquilo? aí, um período difícil, né? De quarentena, mas estamos aí. Período delicado, irmão. Período delicado mesmo. E diz uma coisa, queria te agradecer, né, você aceitar o convite da gente bater um papo hoje, um tema que você é mestre, né? É recusar o convite nunca. Obrigado pelo convite. Acompanho o teu trabalho praticamente desde que você estava na faculdade, né, Tom? E seria um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre uma lesão que é comum entre os esportistas do modo geral. Vamos ver se a gente consegue acrescentar alguma coisa para a galera. Sim, perfeito. Bom, o pessoal que me acompanha, Thiago, a gente tem muito acadêmico de fisioterapia, a gente tem muitos profissionais da área da fisioterapia da ortopédica e do esporte, então e também muitos pacientes que querem ouvir um pouquinho, saber um pouquinho sobre LCA. Então a gente vai tentar conversar de uma maneira mais abrangente, né, para poder realmente todos eles compreenderem. E, em primeiro lugar, cara, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência dos últimos anos, como é que você vem trabalhando em relação ao seu dia a dia profissional. Eu comecei a ortopedia em 2004, depois de ter formado aqui na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e fiz a ortopedia na Santa Casa de Santos. Eu já tinha o joelho como um caminho a seguir, já era praticamente pré-determinado, e eu recebi um convite no final da minha residência pelo Dr. Manuel Ricardo, que eu agradeço ele eternamente, é meu mestre e que abriu os caminhos na Santa Casa. E eu fui fazer joelho na Santa Casa de São Paulo com grandes mestres, Dr. Nilson Severino, o Dr. Vitor Marques, o Dr. Ricardo Cury, e aprendi muito e comecei a prática do joelho aqui em Santos em 2008. Retornei para Santa Casa em 2008 e desde então praticamente 99% do meu atendimento hoje é relacionado ao joelho. O joelho ele tem a característica de pegar o paciente mais velho e o paciente mais novo, né? Então eu tenho uma boa parte dos meus casos são de pacientes com lesões degenerativas, enfim, que não vem ao caso hoje, e uma boa parte são as lesões meniscos ligamentares, né? A gente faz cerca de mais ou menos uns 200 a 250 atendimentos por semana, Tom. Eu sou coordenador de um grupo de joelho que tem um número muito grande de pacientes aqui na Santa Casa. Trabalho numa clínica na OrtoCenter e estamos começando um projeto na OrtoCorpora, além do meu consultório particular. Então, o volume de atendimento acaba sendo bastante grande, com mais ou menos em torno de 15 cirurgias por semana. Esse é geralmente o que a gente fazia pré-Covid, né? Pré-epidemia. Os tempos vão mudar, a gente não sabe como é que isso vai evoluir, mas enfim, era esse o volume. Desse volume, uma boa parte é das próteses, das artroplastias, mas a grande lesão do esportista, realmente, principalmente aqui no Brasil, é a lesão do ligamento cruzado anterior, as lesões menisco-ligamentares. Na verdade. E, cara, para quem não conhece, todo mundo tem uma história para começar na faculdade, depois para seguir na área profissional, e você jogou futebol, você, como todo mundo fala, um dos melhores pivôs do futsal da Baixada Santista. Você teve alguma situação que fez você escolher joelho, Thiago? Tive, Tom. Eu joguei futsal, joguei futebol de campo na base do Santos também por 3 anos. E na minha época de futsal, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive uma entorse. E na época, isso não que eu seja velho, mas já estou com 40 anos, né?
E na época, eu lembro que meu pai me levou para um fisioterapeuta. Foi a primeira vez que eu tive contato com fisioterapeuta. Nós estamos falando isso de 89, cara. Quer dizer, talvez os primórdios disso no Brasil. E o cara fez um trabalho, assim, de uma maneira muito diferente, que marcou minha vida realmente. Só para você ter uma ideia, em 89 ele me levou para trabalho em quadra. Em trabalho com bola, trabalho com trocas de direções e tal. E depois eu acabei tendo mais, durante o resto da minha vida, eu acabei tendo mais 3 episódios de entorse. E operei o meu joelho direito e meu joelho esquerdo. Operei o meu ligamento cruzado anterior em 98 e operei o meu ligamento cruzado anterior mais recente, inclusive vocês no Santos que fizeram a reabilitação, você, Diego, Peter, foi sensacional. Bacana. Tiago, vamos pensar um pouquinho no aspecto algo mais específico relacionado ao ligamento cruzado anterior. Do ponto de vista anatômico, hoje muito se fala e cada vez mais novos estudos acabam, entre aspas, descobrindo novas estruturas. Eu queria que você falasse um pouquinho do que hoje está mais atual e comprovado cientificamente. Tom, uma das coisas que mais me deixa contente de estudar o ligamento cruzado anterior é que o ligamento ele foi descrito pela primeira vez na Roma Antiga, por um cara chamado Galeno. Mas praticamente de tempos em tempos essa anatomia vem sendo revisada, vem sendo estudada, se busca teorias em relação a isso. Então a teoria mais recente é de um grupo alemão em que eles entendem que o ligamento cruzado anterior é uma fita. Para o público não leigo, para o público leigo, né, que não está habituado com isso, o ligamento cruzado anterior é uma estrutura que funciona como se fosse uma fita. E que o objetivo dele é diminuir a entorse do joelho, é estabilizar o joelho, é segurar o joelho, principalmente o movimento de anteriorização da tíbia e de rotação do joelho, tá? Só que ele é um ligamento que ele mede de 2,5 a 4 centímetros. Então ele é um ligamento pequenininho, só que ele biomecanicamente ele é muito importante para o joelho. O que vem se discutindo anatomicamente em relação ao ligamento cruzado anterior é realmente o ponto de origem dele, como é que ele funciona na sua origem, na sua inserção no osso, aonde que ele se prende no osso. Porque isso pode determinar os meios de você reconstruir ele. E eu acho que essa discussão ela ainda não encerrou. A gente não sabe precisamente quais são os pontos anatômicos desse ligamento cruzado, mas a gente tem uma ideia do melhor funcionamento dele. O que é importante entender é que a partir do momento que você tem uma ruptura de uma estrutura que a natureza criou, é muito difícil você reproduzir ela. Ela é muito complexa do ponto de vista anatômico e funcional. Então você busca ficar o mais próximo possível disso, mas nem sempre a gente consegue obter isso. É o que se fala muitas vezes em relação à reconstrução isométrica, seria isso? A reconstrução isométrica foi a base da reconstrução do ligamento cruzado anterior nos primórdios da reconstrução. Consistia em você manter o ligamento sempre no mesmo comprimento, não importando qual amplitude de movimento que ele estaria. Então, você colocaria o ligamento em determinadas posições de referência e essa posição ela faria com que o ligamento não mudasse o seu comprimento, estabilizasse o joelho. Isso mostrou resultados diversos durante esses anos, só que de um tempo para cá, começou-se a entender que a gente não restaurava a anatomia do ligamento fazendo as reconstruções do modo isométrico. Então a gente acabou trocando essa reconstrução por uma reconstrução anatômica, onde o ligamento ele seria reconstruído na posição em que esse ligamento está de origem ou de inserção. Enfim, é isso. Hoje ainda tem alguns cirurgiões que fazem a reconstrução isométrica, não existe o certo ou o errado, mas não é o que eu acredito hoje. Hoje eu acredito, eu já venho de um tempo para cá fazendo a reconstrução anatômica, comecei com a reconstrução isométrica do ligamento cruzado anterior, mas eu entendo que a reconstrução anatômica é a reconstrução que vai trazer o melhor resultado funcional para o paciente. Funcional, perfeito.
É, falando um pouquinho da questão epidemiológica, hoje você já atuou por 8 anos. Quantos anos no Santos, Thiago? De 2010 a 2018, então. 8 anos Foram no 8 anos, Santos. 8 E, exclusivamente nas categorias de base, né? E 1 ano associando a base com o profissional. e assim, e como chefe de joelho da Santa Casa também, você recebe uma diferente gama de pacientes com idades, questões de sexo, prática do esporte. O que você pode falar um pouquinho da questão epidemiológica do LCA na sua prática clínica? Hoje em dia, Tom, inclusive isso tem sido motivo de estudo científico, a prática esportiva ela mudou um pouquinho, né? Então a gente tem os atletas entrando mais precocemente na carreira esportiva. Então você vê categoria sub-11, sub-13, coisa que na minha época, na sua época, que você também jogou, isso não existia. Você ficava exclusivamente, era lúdico, tinha competição sim, mas não do nível que o treinamento exige hoje, tá certo? E eu não acho isso errado, eu acho que você precisa saber dosar isso. Eu acho que às vezes o excesso é ruim, mas a prática do esporte profissional exige que você comece precocemente. Mas também a gente não pode lembrar que quando a gente não está lidando com atleta, exclusivamente com atleta, a gente tem um paciente mais velho que cada vez mais continua praticando o esporte. Então hoje a gente tem campeonato na Baixada Santista do 40, do 50, do 60. Então assim, a gente continua tendo a prática desportiva depois de uma certa idade. Então isso faz com que no ligamento cruzado anterior a gente tenha dois públicos características diferentes. O paciente mais jovem é aquele paciente que lesiona mais. O ligamento cruzado anterior, até os 25 anos, é o período que você vai ter a maior quantidade de lesão. Tem os dados epidemiológicos que mostram que um time de futebol vai ter uma lesão de cruzado a cada 2 anos e meio. Cada 2 anos e meio vai ter alguém do seu elenco que vai machucar o ligamento cruzado anterior. Então é uma estatística relativamente alta, sendo que o atleta vai ficar hoje 8, 9 meses, que é o tempo que é preconizado hoje, parado. Mas também antigamente a gente pegava um atleta, um esportista de 50 anos, Tom, que rompia o ligamento cruzado anterior, você falava assim, ó, para de jogar, acabou, faz o tratamento conservador. Hoje não é isso que ele quer continuar jogando. Então, as reconstruções do ligamento cruzado anterior acabou acontecendo também no paciente mais velho, paciente com mais idade, mas que também está afim da prática desportiva. Então, a epidemiologia do ligamento cruzado anterior ela é uma epidemiologia ampla. A gente sabe que acontece mais lesões no paciente mais jovem e a proporção é muito maior nas mulheres. Então, quando você pensa em programas de prevenção, em mecanismos de trauma, você se estuda muito a mulher, porque a porcentagem de lesão na mulher é muito maior. Você acredita que pelos fatores hormonais, fatores nutricionais, Não, né? O que você acredita que seja? Ou questões não. biomecânicas, como questões musculares, estabilização? O que você acredita que seja? Tom, assim, nessa quarentena a gente tem acabado focado mais nos estudos e algumas coisas que a gente não acaba na prática diária, a gente busca ver o que tem de novo, o que está surgindo. A gente sabe que por muitos anos a parte hormonal mas isso não ocorre por exemplo, você não tem uma diminuição das lesões em mulheres que usam anticoncepcional, por exemplo, que mantém uma taxa hormonal próxima. Então, assim, eu não acredito que a parte hormonal seja o problema. A mulher tem algumas características, principalmente em aterrissagem, em troca de direção, em desaceleração, que favorecem com que você tenha um desequilíbrio muscular e aumente a lesão do ligamento. Ninguém sabe isso com certeza, não é muito fácil a gente testar isso na prática, mas a gente sabe que isso acontece mais nas mulheres, então existe uma ideia em relação a isso, a desequilíbrio neuromuscular. Acho que eu acredito mais nessa linha. Eu também. A gente na base, né, a gente trabalhava com futebol feminino, você lembra? E a gente fazia muito a questão de testes funcionais.
avaliações no isocinético, e a gente percebia essas características de produção de força muito diferente nas mulheres comparada com os homens da mesma idade, né? Então, muitas vezes, o grupo das mulheres profissionais no Santos naquela época tinham números, parâmetros quantitativos iguais de um sub-15 do Santos. Porém, a exigência que era submetida no campo era uma exigência de uma equipe profissional, jogando 2 vezes por semana, treinando 2 vezes ao dia, né? Então, acho que também o aspecto neuromuscular, né? Desequilíbrios musculares conta muito nesse caso, né? Infelizmente, Tom, a gente espero que isso mude algum dia, mas a gente trabalhando no futebol, a gente vê que aqui a parte científica, a parte de publicação científica, a parte de epidemiologia não é muito valorizada pela diretoria. Então, dificilmente um profissional que está no meio, a gente consegue trazer publicações, né? E isso acontece muito no esporte americano. Então, a base de dados nossa é do esporte americano. Então, isso que você falou, que a mulher ela tem uma alteração neuromuscular que vai levar a essa lesão, isso acontece, isso ocorre, e a gente poderia publicar isso de uma maneira efetiva no futebol, coisa que a gente não consegue. A gente tinha muitos dados no Santos Futebol Clube de isocinético, de testes funcionais, o Gustavo fazia com globos, a gente tinha um monte de coisas que o nosso incentivo para publicação era muito pequeno e a gente tinha outras funções para fazer e que a gente não conseguia dar sequência para isso, que é uma pena. Mas é legal o estudo disso. E outra coisa que eu acho que é muito importante é os protocolos de prevenção. Você sabendo o que causa a lesão do ligamento cruzado anterior, você consegue prevenir. Ah, mas você vai prevenir de todo mundo? Não, você não vai prevenir de todo mundo. É óbvio que você vai ter lesão de ligamento cruzado anterior. Mas você precisa protocolar isso de uma maneira eficiente para você diminuir o risco disso, principalmente nas categorias de base, no futebol feminino. Eu acho que isso acaba faltando um pouquinho, acho que infelizmente isso falta um pouquinho nos clubes que eu trabalhei, enfim. A gente não vê uma preocupação com isso, a gente vê preocupação com outras coisas, mas no fundo isso deixa de ser uma necessidade. Esse tema de prevenção de lesões é um tema amplo pra caramba, e eu tive algumas lives que eu participei e muitos estudos realmente não chegam a um consenso, né? E a primeira coisa, o primeiro ponto para fazer um bom trabalho de prevenção é a questão do estudo epidemiológico, né? Daquela amostra que você está trabalhando, e aí sim você, através dos recursos e de comunicação, de um trabalho integrado, e muitas vezes a questão da aceitação do treinador e da aceitação da adesão do atleta também são pontos muito importantes para um programa de prevenção preventivo, né? Eu acho o seguinte, o atleta é o principal necessário nesse meio, tá certo? Então, se o clube não pensa dessa maneira, eu acho que cabe ao atleta pensar nisso também. Eu acho que, às vezes, um protocolo de proteção individual, isso é comum na Europa, a gente sabe disso, cara. Quantos fisioterapeutas que você conhece que estão com grandes jogadores lá fora? Porque isso é necessário. Você faz vários trabalhos disso com os atletas lá fora, porque a mentalidade lá é exatamente essa. O atleta busca o que é melhor para ele. Às vezes o clube incentiva isso, às vezes não, mas ele busca isso. Então, acho que você tocou num ponto que é fundamental. Se o clube não proporciona isso, está na hora dos atletas começarem a pensar nisso e começar a se proteger. Perfeito. Pensando nessa gama, nesse universo das lesões de LCA e dos pacientes que chegam até você na clínica, qual é a característica que eles apresentam numa avaliação clínica? Bom, vamos falar do paciente agudo primeiro, né, Tom? Paciente que acabou de lesionar o ligamento cruzado anterior. A história clínica do ligamento cruzado anterior é bem característica. É uma entorse do joelho, uma torção, com contato ou não. Às vezes o atleta diz que eu fui correr, fui apoiar e acabei torcendo o joelho. Geralmente ele ouve um estalo, geralmente o joelho incha na hora, e geralmente afasta da atividade no momento. Ele não consegue dar sequência no joelho. É um processo agudo, então ele chega com dor e com o joelho inchado, com o joelho com o que a gente chama de derrame articular, que é um acúmulo de líquido.
o diagnóstico das lesões do ligamento cruzado anterior, ele é essencialmente clínico. Um bom profissional, ele consegue fazer o diagnóstico na hora se ele lesionou ou não o joelho. Então, tem alguns testes específicos para quem está acompanhando e é da área profissional. É o teste de Lachman, é um teste que ele é bastante sensível e específico para o ligamento cruzado anterior. É o teste mais fácil de ser reproduzido na fase aguda e é onde que você faz o diagnóstico. Depois é que você vai solicitar os exames de imagem. Geralmente esses exames de imagem são mais para você ver lesões associadas, lesões de ligamento, lesões de menisco, do que você realmente fazer o diagnóstico do ligamento cruzado anterior. Mas na prática, Tom, eu acabo pegando muito paciente que teve a entorse, passou em um pronto-socorro, passou em um outro atendimento, e ele acaba chegando comigo com mais tempo de evolução, 2, 3 meses de evolução. Então, geralmente, ele não chega com essa fase aguda, não chega com dor, com derrame articular, mas ele chega com uma queixa de instabilidade. O joelho dele falseia, o joelho dele não é firme, o joelho dele, ele sente que o joelho é diferente. Às vezes ele tem um bom controle neuromuscular, mas ele sabe que o joelho dele não está funcionando muito bem. Existem alguns testes para isso, teste de Lachman, os testes de pivô, que reproduzem a instabilidade do paciente e depois você associa a lesão do ligamento, a ressonância magnética para confirmação. Esse ponto foi muito importante, porque são dois mundos distintos. Se a gente falar do futebol profissional, que é o futebol de base, que a gente atuou, na hora, você avalia muitas vezes ali dentro do campo para tirar o jogador do campo, e aí muitas vezes o procedimento ele é já 1 semana, 2 semanas depois, depende, tem casos no profissional que 2 dias depois, tem casos que espera-se um pouco. Então a gente sabe que existe uma diferença na questão da avaliação clínica do que o paciente apresenta, né? Mas de uma forma geral, como você citou de maneira correta, você falando geralmente apresenta o mecanismo através de um entorse com pé fixo ao chão, ou seja, cadeia cinética fechada. Às vezes tem contato, às vezes não tem, o atleta refere a algum contato externo ou não. Você já pegou, qual foi o tipo de tipo de mecanismo que um paciente referiu mais atípico para você? Ixi, Tom, tem vários, né? Tem vários. Porque tem alguns pacientes que têm um controle neuromuscular tão bom que às vezes ele torce o joelho, é uma entorse leve, e ele não tem esse derrame articular, esse líquido. Às vezes ele passa 1 ano jogando. Eu já peguei paciente com 1 ano jogando, mas achando assim, ó, meu joelho não tá bom, dependendo do movimento que eu faço. Às vezes, por exemplo, se é a perna do chute, não é a perna que ele usa de apoio. Então, dependendo da maneira como ele joga, ele consegue fazer com que isso não seja uma coisa que atrapalhe ele no dia a dia, mas ele sabe que não está normal. Então, às vezes, o paciente nem lembra onde foi que ele machucou. Então, assim, são muitos pacientes, então a gente tem dificuldade de lembrar qual que foi o mais estranho. Difícil, Tom, porque assim, é muito variado mesmo. Do ponto de vista de um processo de derrame articular ali, de hemartrose, você faz algum tipo de procedimento ali no paciente agudo para avaliação? Que você tem esse tipo de conduta? Então é uma pergunta difícil, né, Tom? Porque assim, quando você tem um derrame articular muito intenso que está causando dor no paciente, eu acho que uma punção, que é a drenagem, ela alivia e pode ajudar no dia a dia. Quando é crônico, aí eu já acho que não. Eu acho que crônico a gente acaba não tendo, porque eu entendo que o derrame articular, o acúmulo de líquido, é uma proteção do joelho. No ligamento cruzado agudo, isso acontece por conta de extravasamento de sangue. Então, você fazer a punção, ela ainda é justificada para aliviar a dor. Mas nos casos crônicos, se você punciona, ele entende que ele está produzindo pouco, ele acaba produzindo mais, e aí você fica com um processo inflamatório de difícil controle. Eu acho que sempre, e assim, eu posso falar isso porque eu acompanho o seu trabalho, se a gente passar para um fisioterapeuta
com capacidade, ele consegue diminuir esse processo inflamatório agudo de uma maneira tão eficiente quanto a punção. Então, eu acho que quanto menos você agredir o joelho, é melhor. Claro que aqueles casos que estão muito e demasiado, com derrame articular muito grande, ajuda, mas eu não costumo fazer de rotina, não. Bacana, bacana. Senão pode virar uma sinovite reacional de repetição até, né? Você acaba fazendo e aí é difícil de tratar. Perfeito. Agora, você citou em relação a buscar um exame complementar para identificar possíveis lesões associadas. Quais são essas lesões que você tem mais encontrado, que são mais comuns, né? Lesões meniscais? Quais são as lesões que você tem evidenciado mais? A lesão aguda mais comum é a lesão do menisco lateral, por conta do mecanismo de trauma. A maneira como você torce o joelho é um mecanismo que geralmente você está com um pouco de flexão do joelho e você faz uma rotação externa do fêmur e você acaba comprimindo o compartimento lateral. Então, as lesões meniscais laterais, elas são as mais comuns na fase aguda. Só que quando você não tem o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado anterior é responsável por estabilizar a translação anterior da tíbia. E quando você não tem esse mecanismo, o menisco medial acaba sendo o principal estabilizador. E ele não foi feito para isso, ele não tem resistência biomecânica para isso. Então, as lesões associadas da lesão crônica é o menisco medial. Agora, você pode ter diversas lesões associadas, desde lesões de cartilagem, que isso vai atrapalhar muito o prognóstico da recuperação, até as lesões da parte periférica do joelho. Então, lesão colateral medial, lesão do canto posterolateral, que são estruturas que a gente tem que estar atento para ter uma boa reconstrução e um bom resultado funcional. Tiago, falando agora, pegando essa última palavra, canto posterolateral, se a gente for olhar um pouquinho, retroceder um pouquinho, é uma estrutura que ela era pouco abordada, pouco falada e não há muito tempo atrás. O que aconteceu nesse meio tempo de 5, 10 anos para cá que mudou a avaliação, mudou a visão? O que você pode me falar em relação a isso? É que assim, a reconstrução do canto posterolateral é uma reconstrução que ela é difícil de ser realizada. Porém, ela já tem aí, desde que eu comecei no joelho, ela já é realizada. Existe um cirurgião norte-americano chamado Laprade, que desenvolveu uma técnica de reconstrução anatômica. E a grande questão é que, biomecanicamente, se você tem uma lesão associada do ligamento cruzado do canto posterolateral e você não reconstrói o canto posterolateral, o teu joelho ele não fica com uma estabilidade absoluta e ele vai, com o tempo, afrouxando a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, assim, é obrigatória a reconstrução, você precisa reconstruir as duas estruturas. Ela é difícil de realizar, mas ela precisa ser feita. O que veio de um tempo para cá, mais recente, e que isso sim é uma lesão que ainda está em discussão, é a reconstrução do anterolateral, do ligamento anterolateral associado às lesões do ligamento cruzado anterior. O anterolateral é um ligamento que ele sempre existiu, mas ele nunca foi dada a devida importância para ele. E ele é um ligamento que ele estabiliza, sim, o movimento de rotação do joelho. O problema é que não são todos os casos que ele está lesionado. A gente não consegue ter um teste clínico eficiente para saber quando que ele está lesionado, nem um exame de imagem que consiga visualizar a lesão do ligamento anterolateral. Então, essa reconstrução está indicada em alguns pontos específicos, para alguns pacientes específicos. Eu faço a reconstrução do ligamento anterolateral em todos os casos de revisão. Quando eu preciso trocar um ligamento que porventura tenha rompido novamente, eu uso o anterolateral. Nos outros casos, depende muito. Tem algumas indicações que ainda não é um consenso ainda. Em 2017 ou talvez 2018, início de 2018, a gente tinha aquelas reuniões no departamento médico da base do profissional no Santos e você me auxiliou muito, me ajudou muito num tema que eu abordei, que foi justamente sobre essa reconstrução do anteromedial, né? Então, naquela época, você já batia nessa tecla, que é realmente algo mais recente, né? E sim, realmente
as pessoas, até mesmo as pessoas envolvidas naquela reunião, eu lembro que o feedback foi muito bacana, porque é uma coisa nova de se ouvir, né? O anterolateral, uma das indicações é a reconstrução no atleta, que tem uma demanda funcional maior. Tem um cirurgião francês que ele faz em todos os casos de reconstrução de ligamento cruzado anterior, ele associa o anterolateral. Eu acho que não é o caso. Eu entendo que as reconstruções elas têm indicações de serem resolvidas, né? E no caso da revisão é importante, em mulher é uma discussão, no atleta é uma discussão, mas não são para todos os casos. O anterolateral é um ligamento que merece ainda um pouco mais de estudo para a gente saber. Mantendo esse tema sobre a questão de lesões associadas, eu também não quero tomar muito tempo nesse ponto, mas eu até recordar um caso que nós tivemos juntos, que foi do atleta Didi, que está acompanhando, que jogava na Turquia na época e hoje joga no Botafogo. Eu lembro que ele teve uma lesão de LCM bem significativa e eu acredito, e aí realmente eu tenho que falar isso aqui, porque as pessoas estão acompanhando a questão da tua experiência, do teu feeling, de realmente esperar até o último momento e fazer uma reconstrução, né, firme de LCA, e o quanto que isso foi benéfico na recuperação dele, que não precisou mexer no LCM, né? E ele voltou em altíssimo nível, né, Thiago? Fala um pouquinho para mim sobre isso também. O ligamento colateral medial, ele vem mudando a cada tempo, Tom. Tem épocas que saem artigos dizendo que é desnecessária a reconstrução do ligamento colateral medial. Em outros casos, eles são mais agressivos na reconstrução do ligamento colateral medial. A questão do ligamento colateral medial é que ele é um ligamento que ele é possível de reconstruir e de cicatrizar. E existem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, se você tem uma lesão do ligamento colateral medial na tíbia, que é no osso de baixo, para quem não está na parte acadêmica, na parte científica, essa lesão é de mau prognóstico. Então, essas lesões elas precisam de reconstrução. A do Didi, inclusive, um abraço para ele, do ponto de vista de reconstrução, ele tinha uma lesão na parte femoral, uma lesão grau 2, uma lesão significativa, mas era femoral. E ele já tinha feito um período de imobilização, ele veio da Europa imobilizado. Então eu achei que a gente precisava ganhar um pouquinho de movimentação para ele poder operar e teria dado tempo da cicatrização desse ligamento colateral medial. No ato cirúrgico, você estava presente, eu avaliei o colateral medial e eu achei que ele estava estável o suficiente para a gente só fazer a reconstrução anatômica do cruzado anterior. E ele evoluiu de uma maneira boa. Sensacional. Boa. Agora, entrando num tema que hoje é o tema do momento, que é a questão da escolha do tratamento conservador ou tratamento cirúrgico, os critérios que você utiliza, pensando agora numa questão... A gente sabe que não... Para as pessoas comuns, né? Óbvio, a gente trata o paciente como um todo, qual é o estilo de vida dele, o trabalho que ele exerce, se ele, a questão do nível do esporte que ele exerce, se isso, quanto que o esporte faz parte da vida dele. Tudo isso são fatores que você, como cirurgião, avalia numa pessoa para realmente escolher se vale a pena ele manter um trabalho muitas vezes conservador inicial, depois optar no futuro, ou mudar a prática do esporte. Acredito que esse é seu pensamento. Mas num atleta hoje, é uma discussão ampla, né? A gente sabe disso. Mas qual que é o seu pensamento em relação aos critérios, aos tipos de lesões parciais, completas? Tá. Assim, então, a gente sabe que a lesão do ligamento cruzado anterior é cirúrgica e ponto. Não existe como você recuperar o ligamento cruzado anterior sem cirurgia. O que você pode optar é por mudar o seu estilo de vida e conseguir fazer com que você não opere o ligamento cruzado anterior, porque ninguém morre porque não tem o ligamento cruzado anterior. Não é uma urgência. Não é um infarto, não é um AVC, não é uma urgência. Você não vai morrer porque você não tem o ligamento cruzado anterior. Então, se você resolver mudar o seu estilo de vida, se você optar por fazer um trabalho de fortalecimento, cuidar da sua saúde do modo geral. Então, por exemplo, obesidade, ganhar peso, ou estar com sobrepeso e diminuir. Então, assim, eu acho que é muito difícil uma pessoa jovem
ficar sem o ligamento cruzado anterior. Porque dificilmente ele vai optar por mudar o seu estilo de vida, dificilmente ele vai ter atividade física suficiente para ganhar força e enfim. Então, acho que é cirúrgico. O que a gente sabe é que tem alguns atletas e tem alguns pacientes que têm um controle neuromuscular muito grande que consegue jogar sem o ligamento cruzado anterior. É aquilo que eu falei, tem paciente que demora um ano para me procurar. A dificuldade de medir isso é saber o seguinte, será que se ele tiver reconstruído, o rendimento dele não aumenta muito do ponto de vista profissional? Será que ele não vai jogar melhor tendo um joelho mais estável? Então, assim, eu acredito que o tratamento conservador tem o seu espaço, mas é para aquele paciente que não quer fazer atividade física, que não pode operar no momento. Então, o que acontece muitas vezes é que, às vezes, o esportista, do modo geral, ele está em trabalho, em alguma condição que ele não pode parar para fazer a reabilitação. Tudo bem, então você inicia com tratamento conservador, tenta estabilizar o joelho da melhor maneira possível para depois a gente fazer a cirurgia. Mas eu acho que é um tratamento cirúrgico e não tem... Perfeito, perfeito. Eu acho muito bom você falar isso, porque dá um pouco de consciência também para as pessoas, discernimento, porque a gente sabe que também na nossa área hoje, a área médica, a área fisioterápica, causa-se acaba levantando muitas situações, e é bacana porque realmente, para o paciente que não é atleta profissional, você vai avaliar o perfil dele, vai ver se ele é um paciente que vai se dedicar nesses aspectos relacionados à nutrição, a peso, a mudança de prática esportiva, e é bacana esse tipo de filosofia que eu concordo também, viu, Thiago? A Renata, que está acompanhando a gente, então, ela é especialista em ombro aqui da cidade, ela chamou a atenção para uma coisa que é verdade. Então, o paciente que tem o LCA rompido, ele tem uma instabilidade. Ele pode não sentir a instabilidade, mas ela existe, ela está presente. Então, isso vai levando a lesões associadas, muda o ponto de apoio do joelho, vai levando a cartilagem. Então, a gente sabe que o paciente que não opera o ligamento cruzado anterior, ele evolui para osteoartrose, para lesões degenerativas de uma maneira mais progressiva. Perfeito, meu amigo. E aí, tratando-se do aspecto cirúrgico, a gente sabe que tem a questão de lesões, de tipos de enxerto, tipos de procedimentos cirúrgicos. O que a gente, eu recebo na minha clínica pacientes operados por você e por outros médicos também, com enxerto de tendões flexores, outros com enxerto de tendão patelar. A gente já sabe que a gente trabalha com esporte, a gente já teve atletas trabalhando com outros tipos de enxerto. O que hoje é o teu critério na escolha de um enxerto hoje para a cirurgia? Então, hoje, no momento, é a minha preferência, Tom. Porque assim, a gente sabe hoje que o tema de enxerto, qual enxerto que você vai utilizar, para quem não conhece a cirurgia da reconstrução do ligamento cruzado anterior, a gente não costura o ligamento, a gente não sutura o ligamento, a gente faz uma reconstrução, a gente pega um tendão de um lugar e substitui esse tendão, esse ligamento que foi rompido, por esse tendão que a gente utiliza como enxerto. Isso é uma ideia que surgiu lá na década de 80, porque os trabalhos começaram a mostrar que um tendão ele vira um novo ligamento, ele consegue ficar com as propriedades do novo ligamento. Se você coloca uma câmera dentro do joelho, você põe a sua ótica, a sua artroscopia, e você vai fazer a reconstrução desse ligamento através de câmera, sem a necessidade de abrir o joelho. Hoje, o que eu considero mais importante é o ponto que você faz essa reconstrução, quer dizer, os túneis que você faz, tanto no fêmur quanto na tíbia, quanto o tipo de enxerto que você utiliza. Não adianta nada você utilizar um enxerto que você acha que é mais forte ou que vai cicatrizar melhor num ponto errado, por exemplo. Eu acho que quando você tem um ponto errado, não importa o enxerto que você está utilizando. Então, na minha prática, eu tenho feito a reconstrução anatômica do ligamento cruzado anterior. Essa reconstrução anatômica... essa reconstrução anatômica eu faço ela de
fora para dentro no fêmur, porque eu acho que eu consigo atingir um posicionamento ideal, e eu uso os tendões e flexores. Existe quem opera com patelar e quem opera com quadríceps, tá? Hoje, mais ou menos, a taxa é 40% dos flexores, 40% do patelar e 20% dos quadríceps. O quadríceps está começando a subir um pouquinho. Com vantagens e desvantagens. Então, o fisioterapeuta, por exemplo, ele odeia o quadríceps, porque para ganhar na fase inicial a força do quadríceps, ele inibe bastante. Então, é difícil de reabilitar. Mas ele é um enxerto muito interessante do ponto de vista de cicatrização e de espessura. Então, o tipo de enxerto acaba sendo a preferência de cada um. Eu não vejo isso como uma diferença muito grande. E já mudei, já fiz patelar, já fiz flexor, já fiz quadricipital. Isso também varia muito de acordo com, por exemplo, se o paciente já fez uma cirurgia, você não consegue utilizar os flexores, então você tem que mudar para o enxerto que você vai utilizar. Se você tem lesão associada, por exemplo, que você tem que usar o canto posterolateral. O Didi, por exemplo, que você citou, a gente tinha uma possibilidade de talvez usar os flexores para reconstruir o colateral medial. Então, nós usamos quadríceps no Didi com excelente resultado. Então, essa briga, eu acho que ainda é questão de preferência pessoal. Ninguém ainda consegue, em trabalhos, mostrar qual enxerto que é melhor, porque isso varia muito de cada parâmetro. Eu te devolvo a pergunta, o que é mais fácil reabilitar? Uma reconstrução de flexor ou uma reconstrução com tendão patelar? Uma reconstrução de flexor é mais fácil reabilitar. E assim, acompanhando depois, no processo final, a lesão do tendão patelar, a reconstrução com o tendão patelar, ela me traz algumas seguranças também então assim, é uma decidir, exatamente. É difícil, exato. E um fator, Thiago, tá me escutando bem? O teu que tá um pouco ruim o áudio, viu? Deixa eu ver se... tá um pouco ruim. Peraí. Agora, não sei se é a internet ou não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se é o fone. Isso. Tá ouvindo agora? Melhorou? Tô ouvindo, beleza. Show de bola. Um aspecto, você leva em consideração o aspecto do perfil do paciente? Vamos falar do futebol. A gente trabalhou anos com vários atletas que a gente acompanhou de 2010 até 2018. A escolha do enxerto, muitas vezes, pelo lado psicológico, de segurança, de lidar com dor, isso é um fator que você leva em consideração? Você levaria em consideração? Não, porque assim, eu acho que tem outros fatores mais importantes para você levar em consideração. Desde fase de reabilitação, então, por exemplo, um tendão patelar, você tem alguma integração melhor do tendão do que do tendão flexor. Então, em algumas fases de reabilitação é mais fácil de você reabilitar com o ligamento cruzado anterior. Eu acho que a parte psicológica ela influencia na reabilitação. A gente sabe muito que o paciente... A gente sabe, você trabalha diretamente com o atleta, você sabe quando aquele atleta vai evoluir bem e que ele vai recuperar bem, é aquele que vai evoluir de uma maneira arrastada, que tem dor para flexão, dor para extensão, que reclama se um dia tá doendo demais, outro dia não, tá ótimo, e você não tem explicação, porque a explicação ela é psicológica realmente, entendeu? Mas isso faz parte da reabilitação. Eu acho que você escolher a tua técnica cirúrgica para isso, eu acho que é difícil. Mas você tem alguns questionários para você fazer de ansiedade, de depressão, para você saber se esse paciente vai te dificultar ou não a reabilitação. Isso é possível. Mas eu acho que não é muito prático, Tom. No dia a dia, realmente, eu não faço isso. Perfeito, perfeito. Eu, como fisioterapeuta, é o que você falou, né? Muitas vezes o atleta chega, eu penso, caramba, ele podia ter escolhido um enxerto tal para esse atleta, porque a gente sabe que nós vamos estar no dia a dia com esse atleta de manhã, de tarde, de domingo a domingo, e a gente sabe o quanto que é doloroso o enxerto A, quanto que é mais fácil na fase inicial o enxerto B. Então, tudo isso, para quem está no dia a dia, influencia. Mas isso não pode ser, como você mesmo falou, não pode ser um critério de escolha, né? Tiago, partindo para a questão da escolha na cirurgia aguda ou no momento agudo ou no momento mais tardio também.
A gente sabe que futebol profissional tem pressão para retorno, tempo, gasto, investimento, tudo isso. Quais são os critérios que você leva em conta, tentando chegar no momento de custo-benefício, nesse caso? Quais são os sinais que você leva em consideração? O principal critério é aonde ele vai reabilitar, Tom. Na verdade, é isso que importa. Se ele vai reabilitar com um fisioterapeuta da minha confiança, eu posso operar ele no dia seguinte da lesão. Porque o que a gente sabe é que o principal problema da lesão aguda é a artrofibrose. É o processo inflamatório que esse joelho faz, e esse joelho ele acaba evoluindo de uma maneira ruim de reabilitação, com dificuldade de ganho de ADM, com sinovite de repetição, por conta do processo que gera o trauma cirúrgico. Sim. Se você tem um fisioterapeuta da tua confiança e que sabe lidar com esse tipo de lesão, existem diversas medidas que ele pode tomar para tentar diminuir isso, desde a recuperação precoce. Quantas vezes vocês já não fizeram isso, você mesmo, com os pacientes que eu operei, e no dia seguinte já está na fisioterapia, ganhando movimentação, manipulando, com trabalhos com medidas de fisioterapia para poder diminuir o processo inflamatório. Então, acho que isso é um fator primordial. O clássico é a diminuição do processo inflamatório. Então, às vezes, eu pego um paciente, por exemplo, que tem um derrame muito grande, com muita dor. Esse não é o paciente para você operar no dia seguinte. Não importa quem vai reabilitar ele, vai ter dificuldade. Então, eu espero a passagem do processo inflamatório para poder estar indicando a cirurgia. Geralmente com a fisioterapia pré-operatória. Eu aprendi muito com vocês no Santos, com você, com o Diego, com o Peter, com o Célio, com o Marcão. Então, assim, eu aprendi muito a fisioterapia, os cuidados do atleta pré e pós-operatório. E é visível que quando você tem uma fisioterapia pré-operatória, o resultado pós-operatório é melhor. Porque ele aprende o que ele precisa fazer, ele sabe o que ele vai precisar fazer na reabilitação, ele tem uma orientação prévia na prática, porque eu passo essa orientação para o paciente, mas é muito difícil ele entender quando ele nunca fez. Então, se você fez uma coisa prévia, eu acho que isso ajuda demais, isso acaba influenciando muito. Perfeito, Thiago. Você foi muito feliz, principalmente quando você fala em relação à educação prévia, né? Não são só os aspectos clínicos que a gente vai combater, a questão do derrame, do processo inflamatório que a gente vai controlar, da ADM que a gente vai restaurar e tentar manter ela no melhor padrão possível para você operar, da ativação, da manutenção do quadríceps. Não é só isso, mas principalmente a questão de educação, conscientização do paciente, do que deve ser feito e principalmente do que não pode ser feito pré e pós-cirúrgico, né? Perfeito. É mais importante do que as medidas inflamatórias, Tom. Porque medida inflamatória, você entra com medicação, você consegue diminuir. Claro, não tão eficiente como as medidas que vocês têm, mas a gente consegue diminuir isso, não é o problema. Mas a orientação, a informação que ele vai ter é fundamental e aí a recuperação acaba evoluindo de uma maneira muito mais tranquila. Perfeito. Aí você falou em relação à liberação para fisioterapia, a gente tem um trabalho em conjunto e você tem fisioterapeutas de confiança, graças a Deus em Santos nós temos ótimos fisioterapeutas na cidade, está muito bem servida a cidade e você é um cara que se diferencia porque você já libera um dia depois, se quiser ir visitar o paciente Então, isso para você, isso é um diferencial até na relação com o paciente para a questão também de segurança também, né? Eu estudei muito a parte de reabilitação também, né, Tom? Eu tive um contato precoce com a fisioterapia com vocês, né? Eu era treinador do time de futsal da fisioterapia, então eu tive contato. Infelizmente fui teu treinador, né? Tive que puxar tuas orelhas várias vezes. Luizinho também. Luizinho hoje não consegue jogar bola, né? Mas eu fui treinador do Luizinho também. E eu tive um contato muito grande com esse mundo. Então, assim, desde o início, aquela minha experiência, eu entendi que a reabilitação faz parte do procedimento. Não adianta você operar e ficar excelente a tua cirurgia, mas a tua reabilitação não for uma reabilitação adequada, o resultado não vai ser bom. Então, assim, é muito importante o trabalho em equipe.
Da mesma maneira que você pega um paciente mal operado, o teu trabalho também não vai ficar bom. Você vai tentar salvar, vai tentar ajudar e melhorar o paciente, mas ele não vai ficar igual a um paciente bem operado e bem reabilitado. Então, assim, Perfeito. e na cirurgia do ligamento cruzado anterior, não tem nada que impeça, quando ela é exclusiva do ligamento cruzado anterior, a mobilidade, a carga, o exercício logo de início. Existem algumas angulações, alguns tipos de exercícios que precisam ser respeitados, mas o funcionamento da fisioterapia logo no primeiro pós-operatório ajuda demais, ajuda de uma maneira Sem dúvida. muito grande. A gente tem mais 10 minutinhos e passou rápido. Bora. E em relação ao acompanhamento desse paciente até o momento de alta, de critério para alta, você segue algum tipo de protocolo? Você segue algum tipo de pensamento? Como é que você trabalha em relação a isso? Então, eu tenho alguns alvos, né, que eu preciso seguir de acordo com mês a mês, de acordo com o acompanhamento, que eu acho que vai ficar muito extenso a gente falar, eu acho que não vem ao caso aqui. Qualquer dúvida, quem quiser pode perguntar para você ou para mim, que a gente responde. Eu, como critério de alta, de falar para o paciente assim, ó, você está apto a jogar, a gente tem a prática, né? A parte teórica, né? A parte teórica, ela envolve alguns critérios que às vezes a gente não tem a condição de avaliar isso no paciente. Então, por exemplo, a gente tem a necessidade de um teste isocinético, que é para saber como que está a força desse paciente, o quanto que está equilibrado esse paciente. A gente tem os testes funcionais, que a gente precisa fazer para saber como que esse ligamento ficou, como que o controle neuromuscular desse paciente está pós-cirúrgico, os testes de estabilidade, que são os testes clínicos, Lachman e pivô, e o tempo de evolução. É mais ou menos isso que eu sigo, Tom. Eu sei, por exemplo, que vocês fazem uma avaliação excelente com dinamômetro, com os testes funcionais. Plataforma então, assim, de força. plataforma de força. Por seus pacientes, quando a gente trabalha junto, eu tenho essa condição, e outros fisioterapeutas também, eu tenho essa condição de receber esses relatórios e saber, ó, o paciente está assim, então eu posso dar alta. No dia a dia, na prática, em algumas clínicas de fisioterapia, o paciente que faz pelo convênio, o paciente que faz pelo SUS, que não tem condição do pagamento desses testes, que são testes caros e tal, principalmente é a força, a reabilitação, o feedback que o fisioterapeuta da clínica me dá, o tempo de evolução e a estabilidade do joelho. Eu acho que isso é o que, na prática, é o que acontece. Agora, no atleta profissional, sem dúvida, o isocinético, o teste funcional, um período de transição no campo, para a gente ver como é que ele se encontra no campo, e aí a prática, ao retorno ao esporte. Perfeito. Algum tipo de critério de mensuração, alguma coisa relacionada à parte mais clínica, você utiliza? Algum tipo de mensuração mais clínica da área médica? Não. Não, clínica são os testes clínicos, o Lachman, o pivô e a gaveta anterior. E esses são os testes clínicos para ser feito. Dificilmente eu peço uma ressonância magnética. Só os casos que eu acho que não está evoluindo. Mas a ressonância magnética também é um critério de alta. Só que se você tem os testes positivos, a parte muscular ok, os testes funcionais ok, os testes clínicos positivos no sentido de não ter lesão, né, os testes negativos. Então eu não vejo razão para uma ressonância magnética. Acho que o custo disso é desnecessário. Tá? Mas do ponto de vista... Clínico é isso. Clínico é isso. Tá? A gente sabe que no futebol, a gente trabalhando domingo a domingo, 2 períodos, a gente vai evoluindo o atleta que tem um engrama muscular. Então, a gente sabe que chega num determinado momento, 5 meses, a gente está numa transição com esse atleta junto com a preparação física e deslocando e fazendo isso, aquilo. Mas, cada vez mais, os estudos têm mostrado a importância de você postergar um pouquinho o quanto que isso diminui a chance de uma relesão. Então, o pessoal tem falado muito a questão de 9 meses. A gente tem alguns pesquisadores na área da fisioterapia americanos falando até de 24 meses para voltar a jogar. Mas vamos falar no mundo real.
o que você acha hoje o melhor custo-benefício em relação ao tempo? É óbvio, pensando que esse atleta já alcançou com 6 meses todos os parâmetros relacionados aos rope tests, à plataforma, ao isocinético, aos déficits, tudo. Fez a transição, recebeu todas as informações, só que ainda estamos com 6 meses. O que Bom, você faz? Eu não acho tempo um bom critério para alta, tá? Existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Então, primeira coisa, o enxerto ele demora de 3 a 4 meses para integrar no osso. E ele demora 2 anos para se tornar um novo ligamento. Então, quando você fala dos 2 anos, que tem trabalho que sugere 2 anos, é porque esse ligamento ele pode demorar 2 anos para virar um novo ligamento. Só que esses 2 anos também pode demorar 3, 4, não é um número certo. Ninguém consegue pegar um ligamento que colocou, tirar ele lá e avaliar para saber se ele virou um ligamento ou não. Então a gente sempre trabalha com hipóteses e no escuro, tá? O que eu acho importante na recuperação é o controle neuromuscular. Eu acho que isso é a chave da situação. Não é nem o teste isocinético. O que acontece é que o teste isocinético, dificilmente você vai ter um paciente com um controle neuromuscular bom e um teste isocinético ruim. Mas é muito comum você ter um cara com teste isocinético bom e um controle neuromuscular ruim. Então, acho que a chave da reabilitação está no controle neuromuscular, tá certo? Do ponto de vista de tempo, por que você vai segurar um atleta que está com isocinético bom, testes ligamentares bons, já passou pelo período de integração de enxerto e um controle neuromuscular ótimo do ponto de vista dos testes, enfim, de todos os testes possíveis? Eu não vejo razão para segurar. O que acontece é que surgiram alguns trabalhos mostrando que o índice de re-ruptura é maior nos pacientes com 9 meses para menos. Então, a partir do 9º mês, o índice de ruptura é menor. Mas o difícil de avaliar é que será que esses 9 meses não está relacionado ao controle neuromuscular? A qualidade da reabilitação. Qualidade da reabilitação. Controle neuromuscular do paciente com 9 meses talvez seja maior do que com 6 meses. Mas a gente tem maneira de testar isso. Então eu não vejo motivo para segurar por tempo. Por tempo, não. Eu penso da mesma forma. Eu acho que vai muito do aspecto de como foi essa reabilitação ao longo de todo um processo. Se teve momentos de crise, se teve momentos de algum tipo de quadro de dor, algum quadro de sinovite, se ele chegou nos 6 meses, 7 meses, ele está com todos os testes ok, se ele fez a transição com todas as informações corretas, não ficou só rodando sem bola, não, se associou com o gesto esportivo, se ele foi levado ao máximo de fadiga, de estímulos. Esse é o foco de uma boa reabilitação, você tentar chegar ao máximo de informações que ele tinha antes da lesão. Tiago, tenho 2 minutos, 1 minuto só para te agradecer por essa aula que você deu para nós. Foi sensacional, irmão. Foi, poxa, até as pessoas aqui tudo curtindo e falando que foi uma aula mesmo. Hoje foi muito bacana. Não, foi um prazer, foi um prazer. Pô, muito feliz de compartilhar. E eu quero só finalizar uma coisa, dizer para as pessoas que estão nos acompanhando aqui que você, o tipo de médico que você é, um cara humano, um cara correto, um cara ético, um cara sempre com as opiniões para os pacientes, visando realmente ética, visando uma escolha adequada para aquele perfil do paciente. E quantos casos você realmente vem auxiliando as pessoas aqui na Baixada Santista? Então, que é um prazer, em primeiro lugar, ser seu amigo, ter sua amizade, e em segundo lugar, ter você como um parceiro da minha clínica, viu? Ô, Tom, eu agradeço pelas palavras, assim... eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, isso não se aprende em faculdade, isso é questão de criação. Então, assim, o que eu puder ajudar dentro do que eu posso ajudar, eu vou ajudar todo mundo. E você não é por estar retribuindo isso tudo que você falou, mas você é um profissional que eu não tenho uma vírgula para falar, você se dedicou, estudou, é o que eu te falei, eu te acompanho desde a época da faculdade, foi meu paciente, eu operei o Tom, e assim, eu sei o quanto você se dedicou para chegar onde você chegou. Um dos maiores nomes da fisioterapia da região, requisitado por atletas de fora, com uma clínica extremamente bem conceituada na cidade.
a gente nunca vai esquecer de quem ajudou a gente. Então, assim, eu acho legal o agradecimento, mas eu também aprendi muito com você, aprendi muito com aquela época que a gente teve um departamento eficiente, que talvez a gente não tenha mais, e a gente conseguiu aprender e conseguiu criar e fazer uma escola para a gente seguir na vida inteira. Agradeço pela live, obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo que participou, viu um monte de gente aí, mas não dá para a gente agradecer um a um. Obrigado por todos aí e vamos dar sequência à nossa vida na quarentena, né? Quarentena. Thiago, 2 segundos, um grande abraço a todos.